Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa quinta aula sobre Tribunal do Júri, tá? Nós, na aula passada, na nossa quarta aula, nós encerramos a primeira fase do Tribunal do Júri. Você lembra disso? A primeira fase do Tribunal do Júri encerra com uma decisão de pronúncia, com uma decisão de impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação, né? Para nós interessa, neste momento, a decisão de pronúncia, porque o sujeito vai ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Efetivamente, nesta segunda fase, é que atuarão os jurados, né? Atuarão o juiz leigo, os juízes leigos, membros da sociedade que foram convocados para esse serviço obrigatório denominado Tribunal do Júri. Muito bem. Esta segunda fase é denominada de iudicium causa. Iudicium causa, que se escreve causae, né? Que, na verdade, é a segunda fase do Tribunal do Júri. O sujeito é pronunciado e vai a julgamento pelo Tribunal do Júri. Na segunda fase, você tem que ter isto em mente. Primeira fase, que é o judício accusationis, e a segunda fase, que já é o juízo da causa, na verdade, que seria o plenário. Vai ser julgado pelo plenário do Tribunal do Júri. Esta segunda fase que será objeto do nosso estudo a partir de agora. Tranquilo? Muito bem, tá? Nesta segunda fase, quando inicia a segunda fase? Bom, pessoal, antes dos senhores jurados julgarem o caso, tem que preparar o julgamento. Tem que incluir o processo em pauta, o juiz faz um relatório antes do processo, né? O Ministério Público antes deve ter manifestado para rolar testemunhas, a defesa também. Então tem uma preparação para o julgamento. Na preparação para o julgamento, que já é a segunda fase, né? Mas antes de estar ali na presença dos jurados, o que ocorre? Olha aqui, ó. A manifestação das partes. Manifestação das partes isto é, o Ministério Público, você que está me assistindo, você é promotor de justiça e eu sou advogado, né? Nós temos um processo no qual você é acusador e eu sou advogado. Já está pronto para ser julgado no Tribunal do Júri, porque transitou em julgado a pronúncia. E transitado em julgado a pronúncia, inicia aí a segunda fase. O primeiro ato dessa segunda fase, que é a preparação para o julgamento, é a manifestação das partes, no qual o Ministério Público vai arrolar até 5 testemunhas para serem ouvidas no Tribunal do Júri, a defesa vai arrolar até 5 testemunhas para serem ouvidas no Tribunal do Júri. Também o Ministério Público, nesse ato, ele já indica as provas que ele quer produzir, que ele queira produzir. Imagina que você é promotor de justiça, você entende que deva fazer uma perícia no carro do sujeito. Você vai pedir agora nesse momento. Quando as partes forem intimadas, depois do trânsito em julgado, tem 5 dias para fazer isso, tá certo? Nós falaremos dos artigos. O juiz vai determinar a produção da diligência, a determinação para a produção da diligência. O juiz pega a manifestação do MP e a manifestação do advogado, né? E vê o que eles estão pedindo e manda fazer o que eles estão pedindo, tá? Depois disso, o juiz faz um relatório do processo e já inclui o processo na pauta de julgamento daquela temporada, tá? Daquele período, daquela reunião. A reunião não é um dia só. Quando a gente fala em reunião do júri, às vezes é um mês inteiro de reunião, um bimestre, um trimestre, semestre, a depender da cidade. Tem comarca pequena, né? Imagina uma comarca com 1.100 habitantes. Não tem nem 2, 3 homicídios por ano. Ora, como justifica uma reunião periódica de 6 meses? Às vezes, o Tribunal do Júri reúne 1 vez por ano, 2 vezes por ano. Agora, pega São Paulo, Rio de Janeiro. Quantos homicídios tem? Pode fazer júri todo dia, que não consegue. Aí é uma temporada maior, é uma reunião maior. Tá certo? O juiz faz o relatório do processo e inclui esse processo na pauta, tá? Olha aqui o artigo 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público, ou seja, o promotor,
ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, no prazo de 5 dias, para no prazo de 5 dias, apresentarem relação de testemunhas, que irão depor em plenário, até o máximo de 5, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência. Ou seja, né, na linha do tempo, nós ficaríamos assim, ó. Terminou, pronunciou, o juiz vai preparar o processo para julgamento. Manifesta-se MP e defesa. Vocês terão 5 dias a partir da intimação. Intimou, tem 5 dias para fazer isso. O juiz manda fazer as diligências. Tá? MP pediu perícia, a defesa manda fazer. Depois o juiz vem e faz um relatório e inclui o processo na pauta. Nós atuaremos no Tribunal do Júri de janeiro a julho. Esta é a reunião, e inclui na pauta. Quem vai ser julgado primeiro? Imagina que tem aí 10 mil processos para ser julgado este ano. Quem vai ser julgado primeiro? Vai organizar a pauta, tá certo? Existe uma regra de quem vai ser julgado primeiro, tá bom? Deliberando sobre os requerimentos de provas a serem produzidas ou exibidas no plenário do júri e adotadas providências devidas, o juiz presidente ordenará as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou esclarecimento, ou esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa. Você está preparando o processo. Faltou aí, está faltando a intimação de uma testemunha. Prepare esse processo para isso, manda intimar a testemunha, senão vai dar nulidade. Fará relatório sucinto do processo, determinando sua inclusão em pauta de reunião do Tribunal do Júri. Inclui-se o processo na pauta. É que eu falei para você, tem ali 10 mil processos para incluir. Quem vai entrar primeiro? Tem a regra. Quando a lei local de organização judiciária não atribuir ao presidente do Tribunal do Júri o preparo para julgamento, o juiz competente remeter-lhe-á os autos do processo preparado até 5 dias antes do sorteio a que se refere ao artigo 433 deste Código. Senhores, a princípio quem prepara o julgamento é o juiz presidente. Sabe por quê? Até a pronúncia, o processo geralmente segue em outra vara. Pronunciou, transitou, o processo vai lá para o Tribunal do Júri. Mas ainda não pode ser julgado. Precisa ser preparado, precisa ser trabalhado, precisa ser organizado. Quem faz isso é o presidente do Tribunal do Júri. Mas a lei, o CPP, autoriza que, a depender que os estados poderão atribuir essa função de preparar o processo para outro juiz que não seja o presidente do Tribunal do Júri. Por exemplo, você que está me assistindo, você é o juiz da 3ª vara. O Tribunal de Justiça do seu estado, né, fez um projeto de lei, votou na Assembleia Legislativa e colocou a sua vara e a 3ª vara, onde você atua, como responsável por preparar os processos. Então, você vai preparar, a hora que estiver preparado, você manda para o presidente do Tribunal do Júri. Esta preparação que está dizendo é intimar o MP para rolar testemunha, intimar a defesa para rolar testemunha, mandar fazer as diligências, fazer um relatório do processo. Só que você não manda na pauta, quem manda é o juiz, quem organiza é o juiz presidente do Tribunal do Júri. Você tem que mandar 5 dias antes do sorteio. Aquele sorteio onde escolhe 25 pessoas, entendeu? Lembra? 25 pessoas, onde vão guardar o endereço delas, o nome numa urna, lembra disso? Nós falamos lá atrás, 5 dias antes. Se o responsável pela preparação do processo for outro juiz que não o presidente, deverá ser remetido o processo a ele, presidente, com 5 dias antes do sorteio. Ou deverão ser remetidos também os processos preparados até o encerramento da reunião, para a realização de julgamento. Começou a temporada. Temporada de júri começou em janeiro e vai até julho, na sua cidade, por exemplo. Aqueles processos que já estão incluídos na pauta, vão ser julgados. E aqueles que já estão sendo preparados também são remetidos durante esse período para, se possível, serem julgados também, ok? Organização da pauta. Ora, senhores, imagina, quando você tem um réu para ser julgado, tudo bem. E quando você tem 100, 200,
1.000, 10.000, 38.000. Pensa em São Paulo, quantos processos tem? Entendeu? Pensa no Rio de Janeiro, quanto processo tem de homicídio, né? Por causa da população que é, né, grande, né? Olha só, tem que organizar a pauta. E agora, quem vai ser julgado primeiro dessa imensidão, dessa quantidade? Tá? Olha aqui, ó, o CPP coloca preferência de julgamento. Você acha que não cobram isso de você? Claro que cobram. Você que vai ajudar o juiz a organizar a pauta. Você acha que o juiz vai organizar a pauta? Vamos falar a verdade aqui. O juiz tem tempo para isso, que vai organizar você, servidor. Por isso que eles cobram isso de você. Então, olha só. Quem tem preferência? Réu preso. Só para você ter uma ideia, eu e você, nós vamos a júri. Eu estou preso, você está solto. Eu tenho o direito de ser julgado primeiro que você. Ou seja, a preferência dos presos, tá? Agora, e se tiver tudo preso? Ou se tiver vários presos? Aquele que tiver mais tempo na prisão. Dos 100 que vão a júri, 80 estão presos. Desses 80, e agora? Quem vai primeiro? Quem tiver mais tempo. Vai pegando. Quem tiver mais tempo vai passando na frente do outro. E se tiver igual tempo? Todos estão presos há 10 meses. Quem foi pronunciado primeiro? Quem foi pronunciado primeiro entra na frente para ser julgado. Intervenção do assistente. O que é isso? O assistente é aquele que auxilia o Ministério Público. Você já sabe disso. Por exemplo, se eu praticar uma tentativa de homicídio contra você, você pode habilitar-se como assistente para... Você contrata um advogado, você é a vítima assistente, contrata um advogado para auxiliar o Ministério Público. Aí vem o detalhe. Você pode, mas só que a lei coloca que você tem que habilitar-se, tem que pedir isso com 5 dias antes do julgamento. Não pode ser com 4, 3, 2, 1. No mínimo 5 dias. Pode até ser antes, 10 dias, um mês. Agora não pode pedir em cima da hora. O julgamento vai ser amanhã e hoje você quer entrar. Negativo, tem que ser no mínimo com 5 dias de antecedência. Olha lá, ó. Salvo motivo relevante que autorize a alteração na ordem dos julgamentos, terão preferência na organização da pauta. Os acusados presos, claro que eu estou falando preso vezes solto, né? Dentre os presos, dentre os acusados presos, aqueles que estiverem há mais tempo na prisão, claro. Em igualdade de condições, no mesmo tempo, os precedentemente pronunciados, aqueles que foram pronunciados primeiro, tranquilo. Antes do dia designado para o primeiro julgamento da reunião periódica, será fixada na porta do edifício do Tribunal do Júri a lista dos processos a serem julgados, obedecida a ordem prevista no caput deste artigo. Ou seja, vai começar o julgamento amanhã, a temporada de júri. Hoje, você, servidor, já tem que ir lá na porta e colocar a lista de todos os processos que serão julgados durante esta temporada. Ah, mas e se for uma lista com 30 folhas? Coloca lá, tá certo? O juiz presidente reservará datas na mesma reunião periódica para a inclusão de processo que tiver o julgamento adiado. Olha só, imagine que a temporada vai ser de janeiro a julho. Você que vai organizar a pauta, você tem que pensar em não preencher todos esses dias, deixar alguns dias livres, porque se tiver algum julgamento que foi adiado por qualquer motivo, e nós vamos falar do adiamento aqui, ó, ter condições de incluir esse processo nessa temporada, nessa reunião, e não deixar para o próximo ano, para a próxima temporada, tá? O assistente somente será admitido se tiver requerido sua habilitação até 5 dias antes da data da sessão na qual pretenda atuar, participar. Estando o processo em ordem, o juiz presidente mandará intimar as partes, o ofendido, se for possível, evidentemente, as testemunhas e os peritos, quando houver requerimento, para a sessão de instrução e julgamento, observando no que couber o disposto no artigo 420 deste Código. Ou seja, está tudo preparado? Tá. A pauta já está tranquilo? Tá. Agora intima o Ministério Público, intima a defesa, intima as testemunhas, intima todo mundo para o júri. E aí ele fala, observado o 420, ou seja, se for defensor constituído, se for defensor público, se for defensor nomeado,
aquele que não recebe nada, aquele que pode até receber do Estado, mas ele não está recebendo do cliente. O defensor público, o Ministério Público, será intimado pessoalmente. Agora, eu, contratado, né, o assistente, o querelante, seremos intimados pela imprensa. Da reunião e das sessões do Tribunal do Júri. Agora sim, agora acompanha comigo, ó. Já transitou em julgado, já preparou o processo, porque já abriu vista para o Ministério Público a rolar testemunha, já abriu vista para a defesa a rolar testemunha, já mandou fazer as diligências. O processo está maduro, o processo está certinho, pronto para julgamento. Agora entra a fase, então, ó, da reunião e das sessões do Tribunal do Júri. Reuniões frequentes e periódicas. Ou seja, cabe ao Estado, né, decidir como serão as reuniões. Todos os meses do ano, só uma parte do ano, frequentes ou periódicas. Cabe a você, a sua comarca, decidir isso. Isenção, dispensa de jurados e pedido de adiamento. Ora, tem jurado que vai dizer que está dispensado, está isento, porque virou presidente da República, está maior de 70 anos, né? Ou dispensa de jurado, não pode porque está doente, né? Impedir, ou pedido de adiamento por uma das partes, pela defesa ou pelo Ministério Público. Tudo isso será analisado pelo juiz no dia do julgamento e constar em ata. Não comparecimento do Ministério Público. Imagina que marcou audiência, todo mundo foi intimado, marcou o julgamento, o Ministério Público não compareceu. O que faz? Vamos perguntar para você. O que faz? Adia o julgamento. E se não tiver justificativa, informa o chefe do Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça, para tomar as providências administrativas. Tá certo? Mas adia o julgamento, o não comparecimento do acusador, claro. Tá certo? Aí cai para você, se não comparecendo o Ministério Público na data do julgamento, o juiz determinará que outro promotor venha para aquela data. Negativo, o juiz não manda no promotor, ele vai, no máximo ele pode fazer, é fazer um ofício e falar, aí, procurador-geral, bonito para o promotor, faltou aqui, nem justificou. Não comparecimento do advogado, da defesa, aqui também roda. No dia do julgamento, o Marciano espertinho não compareceu. E não deu uma justificativa. Vai adiar, sim, vai adiar. Só que só adia uma vez, tá certo? Na próxima vez, eu também quis dar uma de novo, não comparecer, negativo. Adia, se não deu justificativa à defesa, pode até adiar o julgamento, mas já avisa o réu, que se ele não conseguir arrumar um outro advogado, quem vai defendê-lo vai ser a Defensoria Pública, ou um defensor indicado pelo juiz. E se o defensor não justificou de forma legítima, porque não compareceu, vai ser informado também à OAB para tomar as providências cabíveis, inclusive instaurar processo disciplinar, tá certo? Não comparecimento do acusado solto, do assistente e do advogado do querelante. O acusado, eu estou solto, marcaram um júri para mim, eu não compareci, e nem falei, porque não compareci, porque não quis. Vai suspender o julgamento? Negativo. Antigamente, pessoal, até 2008, não podia ter o julgamento sem o réu. Tanto que se o réu não comparecia, decretava a prisão dele. Hoje não precisa mais decretar a prisão. Se colocarem para você, ausente o acusado no dia do julgamento, o juiz, letra A, decretará a sua prisão. Falso. O juiz realizará o julgamento normalmente, se ele estiver solto. Agora, se estiver preso, o Estado tem que levar. Se não levou, incompetência do Estado. Não pode ter julgamento. Agora, réu solto, que não comparece no dia, vai ter o julgamento mesmo assim. Professor, sem ele. Mas você não falou, e ele não vai ser interrogado? Não. Ele vai perder a chance de explicar as razões. Tá certo? Ele vai perder a chance de explicar as razões. Eu, por exemplo, já fiz júri sem o réu, tá certo? Porque não é obrigado ele estar lá. Ele pode até ter exercido o seu direito de permanecer calado. Se ele pode exercer o direito de permanecer calado, ele não precisa nem ir no júri, entendeu? O assistente faltou, o advogado do querelante faltou, também não adia. Então adia só se faltar o MP e só se faltar o advogado constituído. O assistente querelante ou o acusado solto não adia se faltar. Cuidado com isso aí. A ausência de testemunha, aqui também é outro detalhe.
Se a testemunha faltou, o juiz manda buscar a força, manda buscar coercitivamente. Se as partes, Ministério Público, ou defesa, ou até mesmo assistente, arrolar a testemunha falando que ela é imprescindível, tem que estar escrito o caráter imprescindível, aí adia o julgamento. Então, cuidado. Ó. A ausência de testemunha adia o julgamento? Você vai falar, depende. Se foi arrolado com o caráter de imprescindível, adia. Se o advogado ou o Ministério Público esqueceu de colocar que a testemunha é imprescindível e ela faltou, vai ter júri assim mesmo. Não adia. E também terá júri, mesmo sendo de caráter imprescindível, se o oficial de justiça não achou a testemunha em casa e certificou no processo. Certificou no processo, cabia a mim, advogado, cabia a você do Ministério Público, olhar lá, não encontrou minha testemunha, eu vou colocar novo endereço, eu vou fornecer novo endereço. Se o oficial de justiça certificou que a testemunha não foi encontrada, mesmo sendo arrolada em caráter imprescindível, e a defesa ou o Ministério Público não deu novo endereço, rodou, vai ter júri a mesma coisa. Então, por isso que eu falo para você, a ausência de testemunha adia julgamento, você fala adia, se ela não comparecer, né, mas tiver sido arrolado com caráter imprescindível. E desde que o oficial de justiça tenha intimado ela. Porque se o oficial de justiça não intimou porque não encontrou, não adia o júri. Tá? Olha aqui, ó. O tribunal do júri reunir-se-á para as sessões de instrução e julgamento, nos períodos e na forma estabelecida pela lei estadual, pela lei local de organização judiciária. Você, o seu estado de São Paulo, vai organizar quando que os júris vão realizar. O estado de Mato Grosso, Rio de Janeiro, cada um tem autonomia para organizar o período em que os jurados, ou o tribunal do júri vai funcionar, tá? Ah, professor, por isso que um dia eu fui lá, cheguei no fórum, vim assistir um tribunal do júri e falaram assim para mim, não tem júri este mês. É, porque a lei do seu estado disse que só tem júri no mês de março, junho e setembro. Está aí, esse é o período, né, em que reunirão os jurados, em que terá a sessão, ou as sessões, tá? Até o momento de abertura dos trabalhos, da sessão, o juiz-presidente decidirá os casos de isenção e dispensa de jurados, o pedido de adiamento de julgamento, mandando consignar em ata as deliberações. O que é isso, professor? Marcou para hoje o julgamento do Marciano. Ora, meu advogado não pode comparecer, ele vai justificar. Ora, um jurado pediu, falando que é isento, ele vai pedir, vai demonstrar. Falou que não pode comparecer porque está doente. O juiz vai, hoje, no dia do julgamento, deliberar. Ele vai constar em ata que fulano de tal não compareceu por isso, e aí não terá júri. Mas faz isso no dia do julgamento. Se o Ministério Público não comparecer, o juiz-presidente adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, cientificadas as partes e as testemunhas. Como assim, professor? O Ministério Público compareceu, remarca o julgamento. Para ano que vem? Não, para o mesmo período. O seu período vai de janeiro a abril, tem que arrumar uma data desse aí para encaixar. Por isso que na organização da pauta já deixa alguns dias livre. Porque, por exemplo, se o Ministério Público faltou, se a defesa faltou e que for remarcar, tem que ser no mesmo período. E ele coloca assim, ó, para o primeiro dia desimpedido, para o primeiro dia que não tiver julgamento, tá? Se a ausência não for justificada, a MP faltou e não está nem aí, nem deu justificativa. O fato será imediatamente comunicado ao Procurador-Geral de Justiça, com a data designada para a nova sessão, para instaurar um processo administrativo contra o promotor. Se a falta, sem escusa legítima, ou seja, sem justificativa, for do advogado, do acusado, esse outro não for por este constituído, o fato será imediatamente comunicado ao presidente
seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, com a data designada para a nova sessão. Ou seja, eu sou advogado, não compareci, tá certo? E nem justifiquei. Tudo bem, vai remarcar, só que vai informar o AB para instaurar um processo contra mim, tá certo? Não havendo escusa legítima, não deu uma justificativa legítima, o julgamento será adiado somente uma vez, devendo o acusado ser julgado quando chamado novamente. Agora, se a ausência for legítima, por exemplo, no dia que marcaram esse júri, eu tinha outro júri em outra cidade. Não dá para estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Já aconteceu isso comigo. Entendeu? De ter marcado 2 júris em cidades diversas. Tá certo? Neste caso, o que acontece? Eu vou informar o juiz que marcou por último que eu não posso ir porque eu já tinha um júri agendado, designado primeiro do que aquele. Aí, nesse caso, né, eu tenho legítima escusa. E agora, se não tiver, só pode remarcar uma vez. Se tiver legítima, aí pode várias vezes. Tá? Na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, o juiz intimará a Defensoria Pública para o novo julgamento, que será adiado para o primeiro dia desimpedido, observado o prazo mínimo de 10 dias, ou seja, advogado, você não veio e nem deu justificativa, né? Ok, remarca o julgamento, remarca para daqui 8 dias. Não, tem que ser no mínimo com 10 dias, porque tem que dar tempo para o defensor público, já que você não veio, Marciano, presume que você está até renunciando o processo, né? Como se fosse uma renúncia implícita, então vai mandar para o defensor público. Agora tem que ter um prazo aí para o defensor público estudar o processo, porque ele nem conhece o processo, intervalo mínimo de 10 dias. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido regularmente intimado. Cuidado, porque o acusado preso que não comparecer, adia o julgamento. Se tiver solto, não adia. Não veio porque não quis, está solto. Agora, não veio porque o Estado não trouxe, porque está preso, está no presídio, ele não pode sair do presídio. Agora, ninguém foi buscar, aí adia, porque é direito dele estar presente no júri. Se está preso, é direito dele e obrigação do Estado levar ele para o júri. Agora, está solto, é o direito dele, não foi porque não quis. Tá? Os pedidos de adiamento e as justificações de não comparecimento deverão ser, salvo comprovado motivo de força maior, previamente submetido à apreciação do juiz presidente do tribunal do júri. Aqui você já vê que nós estamos vendo aí as atribuições do juiz presidente. Ô Marciano, você não pode ir. A sua justificativa tem que ser interessada para o juiz presidente, para ele remarcar o julgamento, para ele não mandar seu nome para o AB. Não é para os jurados que faz a justificativa, para o juiz presidente. Se o acusado preso não for conduzido, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido, na mesma reunião, salvo se houver pedido de dispensa de comparecimento, subscrito por ele e seu defensor. Acusado preso tem o direito de comparecer, e o Estado tem o dever. Agora, se o acusado preso, ele, acusado, juntamente com seu defensor, assinarem uma petição, um pedido, dizendo, juiz, eu não quero comparecer. Não basta ser assinado só pelo preso. Tem que ser assinado por ele e pelo seu advogado. Aí ele não precisa. Ele não compareceu. Você é juiz, está ali, ó. Cadê o réu? Cadê o réu? Cadê o réu? Não compareceu. O assessor fala para você. Não compareceu, não. Aí olha, doutor, tem um pedido dele aqui, ó, e do advogado dele assinado pelos dois, dizendo que ele não quer comparecer. Toca o pau no júri. Vai ter júri mesmo assim. Porque ele não compareceu e a lei fala que ele pode não comparecer. Agora, se estiver preso, tem que ter assinatura dos dois. E o solto, precisa pedir? Não. Ele não compareceu, vai ter júri a mesma coisa, o solto. Se a testemunha, sem justa causa, deixar de comparecer, o juiz presidente, sem prejuízo da ação penal pela desobediência, aplicar-lhe-á multa prevista no parágrafo 2º do artigo 436. É a multa que vai de 1 a 10 salário mínimo. Ô testemunha, você não compareceu, não. Tudo bem, além de você responder por crime de desobediência, ainda vai pagar multa de 1 a 10 salário mínimo. Aplicar-se-á às testemunhas
a serviço do tribunal do júri, o disposto no artigo 441 deste Código. Não pode descontar o salário, não pode descontar o dia do trabalho da testemunha que foi depor no tribunal do júri. Não pode. É isso que quer dizer o 441. Antes de constituição do conselho de sentença, as testemunhas serão recolhidas a lugar onde umas não possam ouvir os depoimentos das outras. Senhores, testemunha tem que ficar separado. Quando que você, servidor, tem que prestar atenção para separar a testemunha? Antes de formar o conselho de sentença. Então, cuidado com a prova. Antes do interrogatório, as testemunhas serão separadas. Não, bem antes. Antes de formar o conselho de sentença. Antes de sortear os 7 jurados. Né? Ficarão em salas separadas, isso. E uma não vai ouvir o que a outra falou no depoimento. O julgamento não será adiado. Não será adiado se a testemunha deixar de comparecer. Não será adiado com a falta de testemunha, exceto falso, ou seja, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado, na oportunidade de que trata o artigo 422, aquela manifestação do MP e da defesa deste Código, declarando não prescindir do depoimento e indicando a sua localização. Quando arrolar a testemunha com um caráter imprescindível, eu sou advogado, estou defendendo o João da Silva. João da Silva, excelentíssimo senhor, doutor, presidente do primeiro tribunal do júri. João da Silva, por seu advogado infracinado, vem à presença de Vossa Excelência, nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal, a arrolar as testemunhas, sendo todas de caráter imprescindível. Eu estou dizendo que é o seguinte, eu não prescindo, eu não abro mão delas. Aí, neste caso, se elas faltarem, desde que eu tenha apontado a sua localização, aí vai adiar sim. Então, cuidado com aquela questão assim, ó. Em hipótese alguma, a ausência de testemunha adiará o julgamento. Tem a hipótese, sim, se foi arrolada como sendo imprescindível, tá certo? Se intimada a testemunha não comparecer, o juiz presidente suspenderá os trabalhos e mandará conduzi-la ou adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido, ordenando a sua condução. Isso se a testemunha foi arrolada com caráter imprescindível. Cadê a testemunha, João da Silva? O juiz presidente fala, não está aqui. Ele para os trabalhos e pronto, e manda a polícia buscar. Não conseguiu, adia o julgamento para o primeiro dia folgado, para o primeiro dia da pauta livre, tá? E já determina também que nesse dia a polícia vai buscar, o oficial de justiça vai buscar. O julgamento será realizado mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrado no local indicado, se assim for certificado por oficial de justiça. Eu arrolei a testemunha dizendo que era caráter imprescindível. O oficial de justiça foi lá 30 dias antes do julgamento, procurou a testemunha, não achou, fez uma certidão. Certifico que diligenciei na rua tal, bairro tal, e não intimei João da Silva por não residir naquele endereço. Juntou no processo. E eu não fiz nada. E depois eu falo no dia do julgamento, doutor, eu quero adiar porque minha testemunha não compareceu. Sim, mas não compareceu, mas tem uma certidão aqui com 30 dias antes dizendo que ela não tem mais esse endereço. E o senhor advogado não teve o cuidado de conseguir novo endereço? Rodou. O que era imprescindível deixou de ser porque você não providenciou novo endereço. Realizadas as diligências referidas nos artigos 454 a 461, que é toda essa preparação, o juiz presidente verificará se a urna contém as cédulas dos 25 jurados sorteados, mandando que o escrivão proceda à chamada destes. Ou seja, isso aqui é no dia do julgamento. Está tudo certo aí? Tá. Como assim está tudo certo? Defesa veio? Ministério Público veio? Testemunha todos estão aí? Não, está falando. Manda a polícia buscar. Buscou, beleza. Ok. Agora vamos verificar. O juiz vai, abre a urna e vê se tem o nome dos 25 jurados. Vão fazer a chamada. O escrivão vai fazer a chamada. Só para ver se os 25 jurados estão ali. Aí, senhores, começa a instalação da sessão. Nós estamos já no dia do julgamento.
Você é juiz. Você falou, pô, e aí, como é que está aí? Ô, meu assessor, como é que está aí? Está todo mundo aí? Não, o réu não está. Mas por que o réu não está? Ele está preso? Não, está solto. Então toca o pau, vai ter júri mesmo assim. Não, o réu não está. Não está, mas ele não está preso? Tá, mas ele assinou juntamente com o seu advogado pedindo que não quer comparecer. Tá bom, vai ter júri mesmo assim. Tem testemunha aí? Então todas as testemunhas aí, não, só está faltando uma. Mas e aí? Essa testemunha foi arrolada como sendo imprescindível? Não, então rodou. Vai ter júri mesmo assim. Muito bem. Está tudo pronto. Fez a chamada dos jurados? Sim. Quantos jurados tem? Tem 25, tem 23, tem 22, tem 14, 15. Agora começa então. Instalação da sessão. Olha só. Quantidade mínima de jurado para instalar a sessão. Isso eu sei, Bruno, você falou já. 15 jurados, tem que ter no mínimo 15 jurados. Senão, vai ter que remarcar o julgamento. Não pode abrir o julgamento, não pode abrir a sessão com menos de 15 jurados. Mas não são 7? Sim, mas a lei fala que tem que ter no mínimo 15 jurados. Porque dali serão escolhidos 7. Esclarecimento sobre o impedimento e suspeição. Tem 15 jurados aí? Não, doutor, tem 22. Tá bom, tá ótimo, basta 15 para abrir a sessão. Aí o juiz vai esclarecer sobre os impedimentos e suspeição. Ele vai ler que não pode funcionar ali, por exemplo, né? Aqueles que são parentes, ou seja, sogro e genro não podem atuar no mesmo tribunal do júri, na mesma sessão, no mesmo conselho. Também não pode aquele jurado que já julgou um processo anterior sobre outro réu, aquilo que nós já estudamos. Né? É suspeito ser um jurado que quis ali aconselhar uma das partes, e assim sucessivamente. Faz advertência sobre a incomunicabilidade. O juiz vai dizer, uma vez escolhido para o conselho de sentença, vocês não poderão comunicar entre si. E cuidado, sob pena de levar multa também. Né? E ser excluído se comunicar. Fica incomunicável, não pode conversar com outros, não pode ficar ligando para casa, fica incomunicável. Tá? Comparecendo pelo menos 15 jurados, o juiz presidente declarará instalados os trabalhos, instalada a sessão, anunciando o processo que será submetido a julgamento. Isso mesmo. Tem 15 jurados? Tem. Aí começa então os trabalhos, tá? Começarão os trabalhos. O oficial de justiça fará o pregão, certificando a diligência nos autos. Pregão, senhores, é a chamada. É quando falam assim, nesta data será julgado o processo número 125, tendo como réu João da Silva, e como acusador o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e como defesa o doutor Aparecido José Vieira. Esse é o pregão, é anúncio do julgamento. Vai falar o número do processo, quem é o acusador, quem é o acusado e quem é a defesa. Os jurados excluídos por impedimento ou suspeição serão computados para a constituição do número legal de 15. Lembra que nós falamos já disso na outra aula. Não havendo número referido no artigo 463, ou seja, não tem 15 jurados, só tem 14, por exemplo, proceder-se-á ao sorteio de tantos suplentes quantos necessários e designar-se-á nova data para sessão do júri. Nós falamos disso. Não tem 15 jurados, vai sortear o suplente. Tá? Os nomes dos suplentes serão consignados em ata, remetendo seu expediente de convocação, com observância do disposto nos artigos 434 e 435 deste código, ou seja, os suplentes serão convocados e na convocação já vai especificar ali algumas advertências para ele. Na verdade, não é advertência não, os direitos dele, os impedimentos, o direito de a isenção e etc. Antes do sorteio dos membros do conselho de sentença, o juiz presidente esclarecerá sobre os impedimentos, suspeição e as incompatibilidades constantes no artigo 448 e 449 deste código. Só voltando aqui, isso aqui, na verdade, é a providência no sentido de que o endereço deles ficarão guardado em urna, para que as partes não tenham acesso. Mas o nome deles, por exemplo, esse sim, será fixado ali, o nome dos jurados, não pode ter acesso ao endereço. Senhores, antes do sorteio dos membros do Conselho de Sentença, o juiz faz a advertência sobre o impedimento, aquela situação de que não poderão participar do julgamento, os
pai e filho, né, sogro e nora, dentre outros. O juiz-presidente também advertirá os jurados de que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si e com outrem, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do conselho e multa, na forma do parágrafo 2º do 436. Multa de 1 a 10 salário mínimo para o jurado que conversar com o outro. Após o sorteio. Que sorteio? Sorteio do 25? Não. Sorteio dos 7. Porque os 25 ou 15 estarão presentes. Mas de 15 para frente já dá para sortear. Sorteou, dali para frente não pode mais conversar entre si e nem com outros. Fica incomunicável. A incomunicabilidade será certificada nos autos pelo oficial de justiça. Senhores, fica um oficial de justiça acompanhando o jurado para frente e para baixo. Vai no banheiro, vai o oficial de justiça. Vai comer, vai um oficial de justiça. Vai dormir, vai um oficial de justiça. Se um júri passar de um dia para o outro e os jurados dormirem no fórum, já que não poderão ir para casa, fica um oficial de justiça ali, fica, para manter a incomunicabilidade. Formação do conselho de sentença. Olha só, agora partiremos para a escolha dos 7 jurados que vão julgar aquele réu, que já foi inclusive anunciado o julgamento através do pregão. Tá? Quantidade, 7 jurados. 7, senhores. Tá? Esse é o conselho de sentença. No seu edital tem lá, formação do conselho de sentença. Quantidade, 7. Senhores, tem que estar presente, no mínimo 15 jurados, ok? Sim. De 15 para frente já dá para sortear. Muito bem. Acusação e defesa, na medida em que o juiz vai retirando o nome da urna, né? Acusação e defesa, primeiro a defesa e depois a acusação, poderão recusar cada um 3 jurados. Tá? Por exemplo, o juiz sorteia lá, Maria Pedrosa Almeida. O juiz fala assim, diga a defesa. Eu, defesa, falo, recusa, excelência. Eu não preciso justificar, eu tenho o direito de recusar 3 jurados. É um direito que o CPP me dá. Entendeu? Eu, para você ter uma ideia, eu faço um estudo sistemático da vida dos jurados. Eu vejo se alguém já manifestou nas redes sociais pretensão de condenar. Por exemplo, fiz um júri esses dias, em que ao estudar a vida de um jurado, declarou nas redes sociais dizendo o seguinte, que bandido tem que morrer mesmo, e não sei o quê. Esse aí, por exemplo, já recusei de cara. Na hora que falou o nome dele, eu recuso, excelência, porque ele tem tendência a condenar. Entendeu? Não quer nem saber de ouvir as teses defensivas. Na cabeça dele, a mera acusação, só o fato do sujeito estar ali porque é culpado. E não é bem assim. Está ali no tribunal do júri porque há um princípio do indúbio pro réu, um princípio do indúbio pro societá, em que, na dúvida, manda para o júri. Mas nem sempre o sujeito é culpado. Muito bem. Né? Então, poderão ser recusados 3 jurados pela defesa e mais 3 pela acusação, tá? Se forem vários réus, e agora? Né? Cada advogado pode recusar 3. Então, imagina os senhores que tenham 2 réus, com advogados diversos. O doutor José pode recusar 3, o doutor Mané pode recusar 3 e o promotor de justiça pode recusar 3. Só aí, para você ter uma ideia, 9 jurados foram recusados. Por isso que às vezes você vai ouvir falar em estouro de urna. O que é estouro de urna? É quando, ao recusar vários jurados, o número fica aquém de 7. Porque olha só que interessante, poderão comparecer 15 jurados. Imagine que são 2 réus. O primeiro advogado recusou 3. O segundo advogado, outro réu, também recusou 3. E o Ministério Público recusou 3. 3, 6, 9. 15 menos 9 é igual a 6. E precisa de 7. Não tem como ter júri, porque só compareceram 15. E 3, advogado recusou 3, outro advogado 3 e o Ministério Público 3. 3, 6, 9. 15 menos 9, 6.
ocorreu o que se chama de estouro de urna. Estourou a urna. Não vai ter júri aquele dia. O juiz vai marcar um novo julgamento. Tá certo? E nesse caso, ocorre que a separação do processo. Aí, nesse caso, separa-se o processo, né? Por quê? Bom, senhores, se naquele dia já ocorreu o estouro de urna, vai que no próximo também ocorre, então o juiz já separa. Tem dois réus. Aconteceu isso, o juiz separa. E aí, quem vai ser julgado primeiro? O autor. Quem vai ser julgado primeiro é o autor. Por exemplo, ó, você é o mandante e eu sou o executor. Eu sou o autor, eu vou ser julgado primeiro e você vai ser depois. Então o juiz já desmembra o processo para não acontecer isso na próxima e eu serei julgado primeiro. Entendeu? Tá? E existe outra ordem de julgamento que aí você vai ver na hora que ler os artigos. Verificando-se, agora o artigo referente a tudo que eu falei. Verificando que se encontram na urna as cédulas relativas aos jurados presentes, o juiz presidente sorteará 7 dentre eles para a formação do conselho de sentença. Dentre os 25, ou dentre o mínimo 15, 7 serão escolhidos para o conselho de sentença. À medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz presidente as lerá. E a defesa, e depois dela o Ministério Público, poderão recusar os jurados sorteados, até 3, cada parte, sem motivar a recusa. Senhores, quando falar em recusa na prova para você, é a situação em que o advogado pode recusar. Eu não quero esses 3 jurados. Ele não precisa justificar. Não quer porque não precisa. Essa recusa é sem motivo, é imotivada. Não precisa. Só dizer, recuso. O Ministério Público também, recuso. Claro que, ao recusar pela defesa, nem pergunta para o MP, entendeu? Tá? Recuso. E está dispensado o jurado, tá? O jurado recusado imotivadamente por qualquer das partes será excluído daquela sessão de instrução e julgamento, prosseguindo-se o sorteio para a composição do conselho de sentença, com os jurados remanescentes. Olha que interessante. Você, que está me ouvindo, você todo alegre, compareceu no tribunal do júri e falou, puxa vida, nunca julguei alguém, hoje eu vou julgar. Quando chega lá, no primeiro dia do tribunal do júri, a hora que chamou seu nome, consultou a defesa. Diga a defesa falou, aceito. Diga o Ministério Público falou, recuso. Você está fora, você não vai participar desse julgamento. Aí, detalhe, Marciano, eu nunca mais vou participar do júri, ou seja, o júri era janeiro, fevereiro até março, e eu estou excluído desses 3 meses. Não, você está excluído daquele dia. No outro dia, se tiver júri, você já tem que estar lá. Você não está excluído do tribunal do júri. Cuidado com a pegadinha, porque vai colocar para você, ó, o jurado recusado estará excluído do tribunal do júri. Não, você está excluído do julgamento daquele dia, daquele processo, tá bom? Se forem 2 ou mais os acusados, as recusas poderão ser feitas por um só defensor. Ou seja, isso aqui é quando tem vários réus. 2 ou mais réus, os defensores podem combinar entre si para um só fazer a recusa. Aí, nesse caso, imagina que tem ali 2 réus. Eu e o outro defensor combinamos para eu fazer a recusa. Só que eu vou recusar só 3, porque não é 3 para cada réu, é 3 para cada advogado. Se vocês se acertaram aí, ó, só vai poder recusar 3. Por isso que quase nós não fazemos isso. Cada um recusa o seu, porque cada advogado tem direito de recusar 3. Cada advogado tem direito de recusar 3. Agora, se os advogados, os topeiros, o que eles fizeram? O Corongo fez o quê? Combinou. Só um vai fazer a recusa. Está aí, você vai poder recusar só 3. Vocês podiam recusar 6, agora vão recusar só 3. Então, por isso que cada um faz o seu. Agora, pode combinar? Pode. Tá certo? Eu não combino. Tá? Cada um recusa o seu. Tá? A separação dos julgamentos somente ocorrerá se, em razão das recusas, não for obtido o número mínimo de 7 jurados para compor o conselho de sentença. Ou seja, é aquilo que eu falei para você.
Apareceram 15 jurados. Um advogado recusou 3, outro advogado mais 3, e o Ministério Público tem 9. 15 menos 9, caiu para 6. Tem que ter no mínimo 7, como é que vai julgar? Acabou. Vai ser separado o julgamento. Não vai julgar naquele dia, mas já fica separado para a próxima. Determinada a separação do julgamento, será julgado em primeiro lugar o acusado a quem foi atribuída a autoria do fato. Ou, em caso de coautoria, aplicar-se-á o critério de preferência disposto no artigo 429 deste Código. Ou seja, pessoal, separou o processo, quem vai ser julgado primeiro? O autor. Se tiver, por exemplo, o autor e o mandante fica para depois. Se todos são autores, ou seja, coautoria, julga primeiro que tiver preso. Se todos estiverem presos, julga primeiro que tiver mais tempo na prisão. Se todos estiverem no mesmo tempo, julga primeiro o que foi pronunciado primeiro. Tá certo? Desacolhida a arguição de impedimento, de suspeição ou de incompatibilidade contra juiz, presidente do tribunal do júri, órgão do MP, jurado ou qualquer funcionário, o julgamento não será suspenso, devendo, entretanto, constar da ata o seu fundamento e a decisão. Isso aqui é o seguinte, imagina que você é advogado, você entende que o juiz presidente é suspeito porque ele aconselhou o réu. Você faz um pedido de suspeição dele na hora. Se o juiz não acolher, ou seja, não será suspenso, porque ele falou desacolhida a arguição de impedimento ou suspeição. Você alegou, excelência, Vossa Excelência não tem imparcialidade de vida para conduzir esse processo, porque em determinado dia, numa festa tal, eu ouvi o senhor aconselhando o réu. O juiz presidente fala, cadê? Você tem prova disso? Não. Então, indefiro a rejeitada a sua suspeição e com sua alegação, e vai ter processo normalmente. Só que tudo isso vai ser constado, ó, na ata, devendo, entretanto, constar na ata. Por quê? Futuramente, você, defesa, pode alegar isso num recurso, porque é uma nulidade, já que o juiz suspeito não poderia conduzir aquele processo e conduziu aquele julgamento, melhor dizendo. Agora, cuidado, ó, não será suspenso. Se não for acolhida, não será suspenso. Se for acolhida, será suspenso. Se, em consequência do impedimento ou suspeição, incompatibilidade, dispensa ou recusa, não houver número para a formação do conselho, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido, após sorteados os suplentes, com observância do disposto no artigo 464. Ou seja, estourou a urna, não tem como ter julgamento nesse dia, marca para o próximo dia vago, próximo dia desimpedido. Formado o conselho de sentença, o presidente, levantando-se e, com ele, todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação. Ok, foram escolhidos 7 jurados, aí o presidente vai fazer o juramento. Todo mundo levanta, tem 200 assistindo. Vai levantar todo mundo e levanta também os jurados. E o presidente fala assim, os jurados com a mão direita estendida, e o presidente fala, e depois os jurados vão repetir. O presidente fala, em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e aos ditames da justiça. Os jurados, nominalmente, ou seja, um por um, chamados pelo presidente, responderão, assim eu prometo. Isto é o juramento. Em nome da lei, assim eu prometo, na verdade está repetindo, tá? Parágrafo único. O jurado, em seguida, receberá cópias da pronúncia, ou, se for o caso, das decisões posteriores, que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo. Na verdade, o jurado vai receber um bloco com a pronúncia, ou com a decisão de pronúncia, ou com a decisão que confirmou a pronúncia. O sujeito pronunciado recorreu, o tribunal manteve. Ou os jurados vão receber uma cópia disso aí, tá? E com o relatório do processo.
E aí, senhores, nós terminamos essa quinta parte sobre tribunal do júri, tá certo? Nós falamos da sessão de julgamento. Desde a preparação, que começa com a intimação das partes para oferecerem rol de testemunhas, não esqueça que são 5 testemunhas para cada um, tá certo? E a preparação do processo pelo juiz, fazendo o relatório, e aí vem toda a situação de quando adia, quando não adia, isso é muito importante, tá certo? Satisfação e até a próxima aula.